Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre história, o dia que quase Belém, o dia que Belém iria ser bombardeada. Tu já ouviu falar sobre isso? Não? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Wellington, ou Gera Wellington. Eu tenho formação em história, estou cursando psicologia, já tenho uma pós, enfim, não vim falar dos meus títulos. Vim falar desse episódio que talvez tu nem conheça. Bora lá? Roda a vinheta aí! A vinheta demora mais do que a aula. Vamos lá então. Qual é o assunto? Adesão do Pará. O ano foi 1820 e tem tudo a ver com esta pessoa aqui. Felipe Patroni. Dá uma olhadinha em quem é. Eu acho que eu vou ter que demitir a estagiária. Bem, uma pequena brincadeira, afinal de contas, muitas pessoas sabem apenas que Felipe Patroni ou é uma linha de ônibus ou a praça Felipe Patroni. Mas Felipe Patroni nada mais é ou quem que este senhor aqui. Felipe Patroni, um jovem, muito empolgado, vindo do interior, acabou depois vindo para Belém e por fim chegando a Portugal. Lá ele foi estudar em Coimbra e foi o primeiro nascido nas Américas a discursar nas cortes. E ele estava muito empolgado, muito envolvido pela Revolução do Porto. Mas o que é a Revolução do Porto? Bem, o objetivo da Revolução do Porto. Primeiro, restabelecer a capital administrativa do Império em Portugal. Pressão pelo retorno da família real para Portugal. Instauração de um novo governo de caráter liberal. Tentativas dos deputados portugueses de recolonizar o Brasil. Eu tenho um outro vídeo falando da vinda da família portuguesa para o Brasil. Vai ficar aqui no card. Recapitulando. 1808, a família vem para cá, né? Faz uma série de mudanças, benefícios em prol do Brasil, em prol da própria família. E Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. E isso... Voltando, né? Deve ser alguém que não gosta desse tema. Enfim, isso causou muito constrangimento para os portugueses e muitos prejuízos também. Mas, Felipe Patroni, qual era o objetivo dele? Uma Constituição paraense, liberdade ao povo do Pará, e essa liberdade são em todos os aspectos, tá? E ele denunciava a inoperância e o autoritarismo do rei e de suas autoridades. Diante disso, ele percebeu que não tinha compatibilidades com o objetivo da Revolução do Porto. Ele volta para o Brasil e funda em 1822 um jornal que é O Paraense. E ali ele propaga as suas ideias, as quais as lideranças, as autoridades daqui não ficaram nada satisfeitas e ele é preso. Então, no seu lugar, assume quem? Batista Campos. Dessa vez eu torço que não vai ter uma foto da Praça Batista Campos. Mas essa fala do Batista Campos, ele é de dezembro de 1834. Esse fato ocorreu, na verdade, a adesão do Pará, 15 de agosto de 1823. Mas essa frase aqui já resume a fala, o jeito como o Batista Campos lidava com o povo, com a situação, com as autoridades. De circunloque hoje nada sei. O caso conto como o caso foi. Na minha frase de constante lei, o patife é patife, o boi é o boi. Enfim. E aí, ele gera um constrangimento, ele gera uma ira do general Moura, e esse solicita a junta provisória do governo para que os redatores do jornal mudassem a sua linguagem. Não conseguiu nada. Então o Moura, o general Moura, ele ordena uma agressão ao Batista Campos, saindo do jornal.
Em 1823, nesse mesmo ano, houve uma pequena rebelião contra a junta, porém foi logo cessada, derrotada pelas tropas portuguesas. E aí, tem aí uma personagem muito conhecida e depois dele uma outra muito mais conhecida. O primeiro, vamos falar, eu vou pronunciar assim, tá? Lord Cochrane, não sei se é assim, é esse sujeito aí. Olha, sabe, essa foto dele assim, quando eu cruzo as pernas já falam de mim, né? Mas é o Lord Cochrane, então tudo bem, não tem nada a ver, passa a bola. O que o Lord Cochrane veio fazer aqui no Pará? Em primeiro lugar, ele já tinha ido no Maranhão, né, submetido ao Maranhão ter aderido à independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Faltava quem? O Pará. Então ele vem, né, e designa quem? O Grenfell, que é o mais conhecido dessa história. E aí vamos para o Grenfell, que é esse sujeito aqui, todo posudo, né? Até parece o Dom João VI, eu achei parecido, né? Enfim. E aí o Grenfell chega em Belém, com ofício em mãos, em nome do Cochrane, tá? E aí o que diz o ofício? O Brasil, do sul ao Maranhão, encontra-se sob o governo de Dom Pedro I. Faltava apenas o Pará. Ficava garantida, se assim os paraenses, né, aos brasileiros e portugueses que aderissem à independência, a propriedade de seus bens e, caso negasse, os seus bens seriam confiscados. E aí o Grenfell ele anuncia a chegada da esquadra do almirante Cochrane com o poderio de bombardear e destruir boa parte da capital. Imagine isso, né? Mas na verdade, vamos aqui bem falar no português, não, no paraense. Ele lançou aquela resenha, deu aquela chave, entendeu? Em outras palavras, ele blefou. Não era verdade isso. Mas ele jogou com a junta. E aí a junta foi para as 3 horas de agonia, eu chamo assim. Por quê? Em 3 horas teve uma reunião da junta e eles foram decidir se realmente aderiam ou não à independência do Brasil. Houve uma eleição para uma nova junta provisória, porém não agradou o povo. Eles queriam aqueles líderes populares. Quem? Batista Campos, o próprio Felipe Patroni, entre outros. E em 15 de outubro de 1823, os populares levaram Batista Campos ao Palácio do Governo. E diante daquela situação, aquela pressão, a junta demitiu muitos portugueses que estavam em cargos públicos. Porque qual era como se encontrava, né, a política e outras esferas, né, outras situações no Pará? Primeiro que todos os governadores que vinham para cá eram portugueses. E aí começava o problema, porque eles beneficiavam os portugueses. E os regionais, os nascidos aqui, eram desfavorecidos. Isso já começava pelos cargos públicos, dentre outras coisas, comerciantes, entre outras coisas mais, tá? Na verdade, eles queriam que o Batista Campos assumisse o governo. Muitos revoltosos invadiram residências e casas comerciais portuguesas e saquearam. Isso gerou pânico na população, principalmente na área ali da Cidade Velha, hoje é onde é a Cidade Velha, né? Porque naquela época não era a Cidade Velha, até porque Belém começou a crescer da margem do rio para o centro, claro, né? Enfim, e aí, assim, vou mostrar aqui para vocês o Palácio do Governo, tá? Que é esta foto maravilhosa, que hoje é o Museu do Estado do Pará, Palácio Lauro Sodré, para quem não conhece. Eu já fui lá, tem umas fotos, já fiz até alguns vídeos, né? Enfim, e aí gerou uma tensão, porque o Grenfell mandou prender todo mundo que ele encontrasse na rua. Todo mundo, tá? Mandou fuzilar alguns, né, esse camarada aqui, né? Olha a tensão que gerou na cidade, tá? E prendeu o Batista Campos porque ele considerou ele um agitador político. E ele não prendeu, ele amarrou o Batista Campos em um canhão. Dá para mostrar. Será que foi algum desses aí? Não sei, né? A gente nunca vai saber. Eu coloquei aqui para fazer uma demonstração para vocês. E no momento que estava para ter o disparo, pessoas influentes, né, da sociedade paraense intercederam pelo Batista Campos e aí o Grenfell desistiu e deportou
o Batista Campos para o Rio, retornando tempo depois. Mas não foi só isso que aconteceu. Teve aí uma situação, né, uns suspeitos, 256 suspeitos, que o Grenfell mandou prender no Brigue Palhaço, uma embarcação, no porão desta embarcação. Tá? Essas pessoas, essas 256 pessoas, horas depois elas clamavam, elas tinham muita sede, elas queriam água limpa e clamavam por espaço. E aí os soldados, não aguentando, né, tanto grito, tanto sofrimento, fizeram um ato descabível, sem cabimento nenhum, de descarregar, jogar sobre essas pessoas cal virgem. E aí, durante algumas horas, 256 pessoas se transformaram em 252 pessoas mortas. Sobrando, né, pela matemática, 4 pessoas. E os sobreviventes? Um dos sobreviventes contou: eram 7 horas da manhã, no dia 22, quando se correu a escotilha, abriu-se, né, do navio em presença do comandante. E o que viu ele? Um montão de 252 corpos mortos, lívidos, cobertos de sangue, dilacerados, rasgados as carnes com horrível catadura e sinais de que tinham espiado na mais longa e penosa agonia. Cara, eu já ouvi tantas coisas sobre essa história do Brigue Palhaço, e dizem que o povo, rápido fugindo aqui, mas dentro do assunto, que o povo paraense é acomodado, não sei se tem a questão da psicologia, enfim, aí, por causa desse episódio. E aí eu chamo de guardar raiva, porque depois de alguns anos, essa revolta, né, que aconteceu em 1823, foi o começo de outra revolta, tempos depois, em 1835, que para quem não conhece, que eu acho difícil, a cabanagem, uma das maiores revoltas populares acontecido no Brasil. Isso no Brasil Império, tá? Então, essa foi a minha pequena história para vocês, a minha pequena contribuição. Se gostou, se inscreve no canal aí, Cabeça Bipolar, tá? Que não é só história, mas várias outras coisas aí também, tá? E aí eu te espero nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá aqui para vocês curtirem. E comenta, dá a tua sugestão e compartilha. E o teu like. Até a próxima. Valeu?